O movimento circular uniforme ocorre quando um objeto se move em uma trajetória circular a uma velocidade constante. Apesar da velocidade escalar ser constante, a direção do movimento muda continuamente. Isso significa que há aceleração mesmo não tendo variação de velocidade. Um exemplo de MCU pode ser o movimento do disco de vinil, que possui a velocidade angular constante. Esse movimento caracteriza o MCU, pois significa que todos os pontos do disco completarão uma volta completa ao mesmo tempo, mesmo estando mais próximos ou mais longe do centro, completarão uma volta completa, por conta do movimento angular constante. Agora, a hidrostática. A densidade de uma substância é a relação entre a massa e o volume que ela ocupa. Um fluido mais denso exerce maior pressão a uma mesma profundidade, pois contém mais massa por volume, aumentando a pressão. A pressão é a força exercida perpendicularmente sobre uma área. Em um fluido em repouso, a pressão exercida por esse fluido em um ponto depende da profundidade do ponto em relação à superfície do fluido. Um exemplo clássico de aplicação de hidrostática é no cálculo da pressão de uma piscina. Considere então que uma piscina tem 2 metros. Para calcular a pressão dessa piscina, é preciso utilizar da fórmula pressão igual a densidade vezes aceleração da gravidade vezes a altura. Considere então que a densidade é de 1000 kg por metros cúbicos e a aceleração da gravidade é 9,8. Então, substituindo os números, nós temos que 1000 vezes 9,8 vezes 2 é igual à pressão. E isso dá 19.600 pascais, que seria então a pressão dessa determinada piscina. Sistemas conservativos são aqueles em que a energia mecânica total permanece constante ao longo do tempo. Isso ocorre porque não há forças dissipativas, como um atrito, que transformariam a energia em calor ou em outras formas que escapem do sistema. A energia pode se transformar em potencial ou cinética, mas o total permanece igual. Um exemplo pode ser a órbita dos planetas, onde a conservação de energia permite prever as velocidades trajetórias sem precisar de analisar cada força específica. A pressão em diferentes pontos de um fluido varia de acordo com a profundidade devido ao peso das camadas de um fluido acima de cada ponto. Em geral, quanto mais fundo em um fluido, maior será a pressão. Essa variação de pressão é importante em várias áreas, como no design de estruturas submarinas, onde as paredes precisam suportar pressões mais altas em profundidades maiores. O equilíbrio de corpos imersos em um fluido é regido pelo princípio de Arquimedes, que afirma que um corpo total ou parcialmente submerso em um fluido sofre uma força vertical, chamada empuxo, direcionada para cima. O empuxo é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. E o equilíbrio do corpo depende da relação entre o empuxo e o peso do próprio corpo. Um exemplo de relação entre peso e empuxo é a casca dos navios, que são projetadas especificamente para que o peso seja equilibrado pelo empuxo da água, fazendo com que o navio flutue. Potência é a medida da taxa de realização de trabalho ou a taxa de transformação de energia em um sistema. Ela indica quão rápido um trabalho é feito ou quanta energia é transformada por uma unidade de tempo. O rendimento é expresso em uma porcentagem. Um rendimento de 100% indica que toda a energia fornecida é convertida em trabalho útil, enquanto um rendimento menor indica que parte da energia é perdida, geralmente em forma de calor ou atrito. Os movimentos verticais de corpos próximos à superfície da Terra são caracterizados pela ação da gravidade, que provoca uma aceleração constante em direção ao solo. Esses movimentos verticais incluem a queda livre e o lançamento vertical, ambos descritos por um movimento uniformemente acelerado. A queda livre ocorre quando um corpo é solto a certa altura e ele sofre a influência exclusiva da gravidade, sem resistência ao ar. Um exemplo de queda livre pode ser uma fruta caindo de uma árvore. Quando a fruta se desprende do galho, ela cai em queda livre. A fruta cai então até o chão, seguindo as leis do movimento uniformemente acelerado. Os lançamentos horizontais e oblíquos são tipos de movimentos de projéteis próximos à superfície da Terra, onde os corpos são lançados com uma velocidade inicial e sofrem a ação da gravidade. Em ambos, o movimento é dividido em duas partes independentes. Um exemplo de lançamento horizontal pode ser uma bola sendo arremessada horizontalmente de um penhasco, onde ela segue uma trajetória parabólica com uma movimentação constante horizontal. Um exemplo de lançamento oblíquo pode ser um chute em uma bola de futebol, onde a bola sobe até a sua altura máxima e desce até o solo.